Colossenses capítulo 2, versículos 6 ao 9. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? O motivo da epístola aos Colossenses foi claramente por causa do surgimento de falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinadores que estavam acontecendo dentro daquela igreja. Não é claro, irmãos, na carta que tipo de falsos ensinos, heresias estavam sendo ensinadas e propagadas naquela igreja. No entanto, deduz-se pelo texto de toda a carta de Colossenses que está escrito que havia uma estranha mistura. Mistura de quê? De ensinos cristãos, legítimos, os nossos ensinos, as tradições judaicas extras bíblicas e também filosofias pagãs. Eu pergunto para vocês nesta oportunidade, existe alguma diferença dessa situação para a situação que nós estamos vivendo hoje, nos nossos dias, das mensagens que nós ouvimos volta e meia e temos a oportunidade de observarmos e analisarmos? Hoje, uma das maiores ameaças contra o cristianismo bíblico é o humanismo secular. O que ensina o humanismo secular? Entre várias coisas, destaquei algumas. Primeiro, ensina que o homem, o universo e tudo quanto existe é obra do acaso. Surgiu do nada. Segundo, essa filosofia afirma que o homem não é criação de Deus, mas resultado de um processo evolutivo. Quem aí já não foi ensinado em algum momento na escola sobre a teoria da evolução? Terceiro ensino que é propagado pelo humanismo secular, rejeita a crença num Deus pessoal e infinito. Segundo esses ensinadores, Deus não é um ser que possa ter um relacionamento pessoal com as pessoas, e que nem mesmo Ele é infinito. Inclusive, existe uma ideia de que Deus está morto, propagada por muitos filósofos, de que se um dia Deus existiu, Ele deve estar morto. E eu acho interessante, eu louvei a Deus por uma iniciativa dos irmãos da Escola Bíblica Dominical, a qual minha filha assiste, né, as lições de casa, né, que estão sendo online, e ela me falou que foi indicado, eles indicaram para nós vermos aquele filme, Deus Não Está Morto. É importante que nós venhamos proporcionar aos nossos filhos, aos nossos jovens, a verdade como ela é. O quarto ensino que eu
pontuei aqui que a filosofia do humanismo secular aborda que nega ser a Bíblia, a revelação inspirada de Deus. Nós vemos hoje, em muitos momentos, um ensino muito ferrenho de que a Bíblia é um livro ultrapassado, que é um livro que não tem mais sentido, que é um livro que não faz nenhuma verdade sobre o que nós estamos vivendo. Querem desacreditar a Bíblia, apontando para o fato daquilo que nós mais esperamos, que é a volta de Jesus, como se isso não fosse acontecer. Desfazem da Bíblia, riem da Bíblia, desprezam a Bíblia. Quinto, afirmam que não existe conhecimento correto fora daquilo que foi descoberto pelo homem. Não aceitam nada o que a Bíblia diz. A Bíblia é clara sobre como tudo surgiu, como tudo veio a acontecer, como tudo foi criado por Deus, mas eles rejeitam esse conhecimento e dizem que tudo que eles devem seguir é somente aquilo que está nos históricos aceitáveis das bibliotecas, dos cientistas, dos estudiosos, dos pesquisadores humanos. Essa filosofia também afirma que a razão, o raciocínio humano determina a ética apropriada para que a sociedade ande, se porte, se comporte e seja guiada. Olha, irmãos, a Bíblia me diz que enganoso é o coração do homem, mas eles ensinam que o homem e sua racionalidade é que deve ditar as éticas e as formas e os objetivos da humanidade. Essa filosofia também pretende modificar ou melhorar o homem no que se refere ao seu comportamento mediante a educação, a redistribuição econômica, a psicologia moderna ou a sabedoria humana. Mas nós que encontramos a Cristo, sabemos que quem pode transformar todas as coisas é o nosso Senhor. Porém estas, irmãos, entre tantas outras que falta aqui espaço de tempo para nós relatarmos do que vem da filosofia humanista secular, são algumas das velhas mentiras lançadas ao homem por Satanás no Éden. Não é novidade, pastor Ricardo. Não é novidade. Paulo, ao escrever aos Romanos, ele acrescenta, Romanos capítulo 1, versículo 25, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Trocaram o sentido das coisas. Valoriza-se o homem muito mais do que a Deus. O perigo nos nossos dias é que, dado o tamanho e volume de informações que está à disposição através da internet, nós corremos o risco de estarmos nos alimentando das mesmas mentiras travestidas de verdade. Ouvia há poucos dias alguns debatedores cristãos falando exatamente sobre isso. Nesse momento que nós estamos vivendo, nesse exato momento em que nós estamos vivendo, não é somente a Igreja Bíblica Esperança da Cruz que está transmitindo o culto pela internet. As pessoas não têm a paciência de esperar um momento específico do culto, seja o louvor ou seja a palavra, e trocam a todo tempo, porque são várias as opções.
Só que eu me pergunto muitas vezes, quando nós estamos deparando, e às vezes quando eu estou em casa, observando, essas situações, eu vejo quanta gente está tendo espaço nos lares, nas casas, que não tem realmente uma mensagem genuína e verdadeira do Senhor. Quantos que estão pervertendo a verdade e usam da verdade para incutir as suas mentiras e para induzir o povo ao erro. O momento, meu irmão que está em casa e vocês que estão aqui, é um momento sério. Nós estamos, as ovelhas do Senhor estão a perigo. Porque muitas vezes não tem o conhecimento necessário para julgar de acordo com a palavra de Deus o que é certo e o que está duvidoso. Vamos ver algumas advertências sobre os ensinos bíblicos sobre isso. Mateus no capítulo 1, Mateus no capítulo 7, do versículo 15, há um ensino de Jesus, ele falando aos discípulos e a todos que o ouviam, ele falou da seguinte forma: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Atos capítulo 20, do versículos 29 até o 31. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Tamanho o perigo que existia naqueles dias. Romanos 16, versículo 17 e versículo 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. Tito capítulo 3, versículos 9 ao 11. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 2 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas,
como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Por que eu estou trazendo estes textos? Alguém pode pensar, Daniel vai passar a noite inteira lendo versículos sobre falsas doutrinas, falsos ensinos, falsos profetas. Irmãos, eu gostaria que, do que eu vou falar a partir de agora, vocês não me tomem como um extremista. Não me tomem como um extremista. Mas eu tenho alguns bons conselhos para vocês. Por que eu vou dar esses bons conselhos, irmãos? Porque eu amo vocês. Eu amo vocês, cada um de vocês. O pouco tempo, não completamos um ano ainda na IBEC. Eu amo cada um de vocês. Só que quando eu começo, o pastor uma vez até me chamou a atenção, porque tem uma frase no meu WhatsApp, observando tudo. Eu já tentei tirar essa frase de lá, mas eu não consegui nada que possa substituir a altura daquilo que realmente eu faço no meu dia a dia. Eu observo tudo. E se tem uma coisa que eu faço mesmo, irmãos, é observar. Não para julgar, mas para aprender. E me preocupa muito, irmãos, e às vezes o sentimento que vem no meu coração quando vejo algumas coisas é de chorar. Eu estava me preparando para este momento hoje aqui sentado mesmo no púlpito, e a minha vontade era de chorar. Hoje, quando estava meditando sobre todos esses textos e sobre a palavra, a minha vontade era chorar. Mas não é um choro de alegria, é um choro de profunda tristeza e assim uma necessidade muito grande de um conserto. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Nós precisamos. Os lobos estão soltos. E eles não estão como que lobos, eles estão como que cordeiros. Eles se apresentam com uma imagem aceitável. Uma certa feita eu estava pregando sobre falsos profetas e eu usei um termo e disse: o pior do mal é a aparência do mal. O que eu quero dizer com isso? Porque se o mal se apresentasse com sua verdadeira aparência, nós o rejeitaríamos de logo. Nós o quereríamos deixar de longe. Nós abraçaríamos a Bíblia com todo o nosso carinho, amor, desejo, afeição. Nós não deixaríamos que nada que deturpa a palavra do Senhor entrasse em nossos corações. Nós negaríamos isso. Mas o mal, ele não vem como ele realmente é. Porque ele sabe que nós o rejeitaríamos. E ele vem travestido de bondade, de misericórdia, de piedade. Por isso vou dar alguns conselhos, não me tomem como extremista. Cuidado com as páginas, sites e tantas outras mídias sociais. Algumas estão recheadas de ensino herético. O tempo que muitos de nós, infelizmente, perdem zapeando, passando
no feed de notícias do Facebook, Instagram, Twitter, o que for, tem sido maior do tempo que nós temos parado para ler a Bíblia. E as coisas lá nessas mídias sociais, elas estão em pensamentos curtos. Eu acho que eu sou um dos poucos que gosta de ler textão no Facebook. E eu acho o máximo quando o pastor Ricardo coloca aqueles textos enormes. E eu vou lá e eu quero ler isso aqui inteiro, porque isso vai me alimentar. Mas é raro isso acontecer, de nós termos mensagens completas lá. Nós só temos pílulas milagrosas, com palavras subliminares, que fazem entender uma coisa para nós, mas que muitas vezes o intuito é outro. O objetivo é outro. Não se enganem com as postagens que usam a palavra de Deus, a palavra Jesus, a palavra Cristo. Analise o contexto. Procure saber a fundo o que levou tal pessoa a dizer aquilo. Porque muitas vezes ele está dizendo o que a Bíblia não diz. Cuidado com frases isoladas de filósofos, pensadores e professores que parecem exaltar a Deus, mas no fundo querem nos colocar em um patamar de orgulho e de grandeza que pertencem somente a Deus. Eu não vou citar nome de ninguém aqui, mas eu fico muito preocupado quando alguns nossos irmãos compartilham mensagem de alguns filósofos que já declararam em algum que outro momento que são ateus. Compartilham isso porque o ensino dele é tão bom para a psicologia, para a psicanálise, o negócio é tão inteligente. Gente, analise o texto, analise com profundidade o que esse cidadão realmente está querendo fazer. E o que mais me entristece é que quando um irmão nosso aqui fala alguma coisa de Deus, apropriada, cheia de Bíblia, a gente não compartilha. A gente simplesmente ignora. Às vezes nem curtir, a gente curte. Acredito que o irmão também não vai fazer muita questão. Mas nem compartilhar, não passa para as pessoas. Desculpa o puxão de orelha. Mas me intriga isso. Me chama muito a atenção isso. A verdade deve ser compartilhada. Vou falar uma coisa para vocês agora, não é para engrandecer ninguém aqui, por favor, não me entendam mal. Eu tenho referências. Quem são as minhas referências de pregadores hoje? Hoje, irmão João Carlos, pastor Ricardo, cadê o irmão Eliezer? Irmão Eliezer, Josemar, Lucas, não posso esquecer de nenhum que te prega aí. Billy, essas são as minhas referências. Mas como Simão Daniel são? Porque essas são as pessoas que eu vejo, que eu convivo, que eu venho aqui na igreja, que eu aperto a mão, que eu converso com eles. Essas são as minhas referências. Eu não ouso de nenhuma forma compartilhar coisas de pessoas que eu não conheço. Alguns dizem, proteja a sua casa. E eu digo, protejam as vossas mentes. Protejam as vossas mentes. Eu quero trazer aqui à memória o que está escrito nos 2 primeiros parágrafos da história da igreja
bíblica Esperança da Cruz, lá na página da igreja. Quantos aqui já leram? O que fazer diante da heresia, quando a Bíblia recomenda afastar-se de quem a propaga e a não convivência com o erro? Que posição tomar quando a mensagem da cruz some dos púlpitos e em seu lugar entram falsas doutrinas? Doutrinas tais como teologia da prosperidade, culto antropocêntrico, triunfalismo, confissão positiva, determinismo e misticismo. E também práticas incompatíveis com a palavra de Deus, a saber, a autoridade eclesiástica acima das Escrituras, idolatria à liderança e distorção clara aos textos bíblicos. Eu não tenho a mínima ideia quem escreveu esse texto. Eu não sei nem mesmo quem analisou o texto e disse, tá bom. A verdade é que quem escreveu isso se comprometeu. Quem analisou e disse, esse texto é bom, se comprometeu. E se comprometeu seriamente. Existe um compromisso dessa igreja, irmãos, firmado publicamente a tantas quantas pessoas quiserem visualizar. Basta ir na página da igreja. Irmãos, não esqueçam, não são palavras lançadas ao vento. Não são. Nós muitas vezes estamos em nossa casa, não podemos vir na igreja, estamos assistindo às lives de várias igrejas, e aí eu começo a olhar para o gramado do vizinho, a igreja do outro, o gramado do vizinho, olha como é verde, como é vistoso. Eu queria tanto que tem lá tivesse na minha. Eu queria tanto que o pregador da nossa igreja falasse do mesmo jeito que o pregador X. Eu gostaria tanto que os músicos, tocassem os instrumentos e volta. A outra igreja é maravilhosa. Para quem olha o gramado do vizinho e acha bonito, só quero dizer uma coisa, já existe grama sintética, viu? Tem muita coisa por aí que vende uma coisa, mas que aquilo não é verdade. E eu me alegro por estar em um lugar onde a verdade é primazia. Não negociemos, irmãos. Esse é o convite que eu faço a vocês esta noite. Não abriremos mão de mantermos o compromisso firmado lá no começo. Não se abre mão. Não importa quantas pessoas vão estar aqui dentro no final das contas. O que importa é que aquilo que foi firmado pela verdade permaneça na verdade. Não negocie. Não abra mão. Estamos passando por um momento, irmãos, em que muitas pessoas vão entrar aqui. Muitas pessoas virão. Não queremos olhar para ninguém com um olhar de julgamento. Mas orem. Orem muito. Orem mesmo. Orem mesmo, irmãos. Porque Satanás, ele é ardiloso. E a probabilidade muito grande de que entrem pessoas por aquela porta a serviço dele para distorcer a palavra da verdade. Cuidado para não ficar em discussões que coloquem vocês em inimizade contra o outro. Larga a mão disso. Quando vocês virem que uma discussão está levando para outro lado, para tudo. Deixa de lado. Vamos se abraçar.
Eu não sou desde o começo, não participei aqui. Mas eu tenho um sentimento, irmãos, cada vez que sou convidado. Não, eu já falei isso, não é? Mas eu tenho um sentimento que é uma responsabilidade muito grande de servir os irmãos com a palavra. E não aceito menos que a verdade. É uma advertência. É uma advertência. Eu sempre falo para a Liliane, dias melhores não virão, não se enganem. O que nos espera está ali adiante. Falei na outra noite aqui, né? Nós estamos sendo chamados continuamente para o céu. É para isso que nós estamos caminhando aqui. Nós estamos numa caminhada, irmãos. Nós estamos numa caminhada. E essa caminhada é séria. Ela não é brincadeira, não.